Bom, se aplicarmos a uma imagem de entrada um conjunto de filtros, ou seja, uma camada convolucional que tenha diferentes filtros, diferentes kernels, a gente vai obter para esta mesma imagem diferentes imagens de saída. E é isso que está exposto neste slide. Para uma camada convolucional, essa é a saída de uma camada convolucional com 5 saídas. Depois esta é a mesma representação que temos aqui, só que posterior à camada de pólen. Então, uma camada convolucional, uma camada de pólen, outra camada convolucional, essa é a saída, e a camada de pólen. Então, o que se observa aqui é justamente através de uma imagem específica de entrada, como que o comportamento da extração de features ocorre ao longo da nossa rede. E o que pode ser observado, por exemplo, nessa primeira camada, é que claramente esse neurônio foi responsável por encontrar essas regiões de borda do nosso número, no caso. E nem todas as nossos filtros vão ser tão facilmente interpretáveis, mas de toda forma é um esforço interessante a visualização dessas redes convolucionais. Existem muitos trabalhos justamente propondo estratégias de como visualizar os resultados dos filtros e como tem essa natureza de imagem, essa natureza visual, fica mais fácil, como eu já mencionei mais cedo, fazer explorações dessa natureza. Só observando que estas imagens foram geradas a partir do exemplo visto anteriormente que nós fizemos para o ministro e reduzir aqui para colocar de forma que fique ainda visualizável no slide apenas a resposta dos 5 primeiros filtros. Lembrando que a gente usou no nosso código muito mais filtros que 5. Ainda assim, essa redução serve para que fique visível. Nós vamos executar um código agora que gerou essa imagem, nós vamos estudar ele e vocês podem posteriormente, caso desejem, para visualizar a rede inteira, colocar todos os filtros e aproximar os resultados para visualizar o que está acontecendo na rede como um todo, na introdução de uma imagem de entrada. Então agora a gente vai ver o código que gera aquela imagem com que nos permite ver a saída de cada camada diante de uma entrada da rede como um todo. Seguindo agora o nosso exemplo no que diz respeito a utilizar o mesmo esqueleto do código anterior, mas utilizarmos ele para fazer a visualização do resultado das camadas intermediárias, a gente vai separar nosso problema em duas partes. Uma vai ser o treinamento, e eu coloquei um flag para caso a gente queira, a gente pode executar só o treinamento e não fazer nada de visualização, ou caso a gente queira, a gente pode só fazer a visualização. Então, para que a gente possa separar dessa forma, a gente tem que, ao final do treinamento, ser capaz de salvar os pesos em algum local, em um arquivo externo, para que caso então a gente vá direto para a visualização, a gente faça um load desses pesos e diretamente possamos observar então o fruto dessa rede neural já treinada e não o treinamento em si. Então tudo que está no código, no que diz respeito a esse preâmbulo, é o que diz respeito a buscar os arquivos, buscar os dados, né, no dataset e utilizar ele da forma apropriada que a gente fez anteriormente no que diz respeito a adaptar a saída para ser utilizando o One Hot Encoder, adaptar as entradas para que sejam entre 0 e 1 e aqui os parâmetros gerais da nossa rede e depois a criação das camadas em si. Agora, a partir daqui, se vocês olharem só o train flag, na verdade a criação do modelo foi o que está colocado aqui. A gente estava colocado ali dentro, por isso que o comentário ficou acima. Mas o que está posto aqui é basicamente fazer o treinamento e mostrar os resultados, sendo que a cada melhoria entre uma época e outra, visto que tem um callback aqui na parte de treinamento, a gente faça o salvar nesse arquivo dos pesos. A gente usa esse arquivo para salvar nele os pesos conforme haja melhoria. E por outro lado, dentro do view flag, a gente vai
utilizar esse índice para mostrar a imagem correspondente a este índice. Então, a gente, dentro do nosso conjunto de dados, a gente vai ter o nosso X, que representa a imagem em si. A gente vai pegar esse índice para formar então o nosso array, que vai ser utilizado para um plot e posteriormente vai ser usado para colocá-lo diretamente na entrada e assim ver qual que é o efeito ao longo da rede para esta entrada especial. Esse reshape que está colocado aqui é apenas caso eu quisesse mostrar diretamente a imagem aqui, eu teria que fazer ele perder aquela dimensão extra que a gente utilizou durante o treinamento que dizia respeito ao número de canais. Então, para ilustrar isso, eu vou colocar um pdb.setTrace aqui e executar o código. Então aqui está a imagem que vai ser usada como entrada para a rede já treinada, para a gente observar quais são as saídas intermediárias dessa camada. Então, claramente é um zero aqui, mas a gente vai ver como que esse zero se propaga ao longo da rede, no que diz respeito às camadas iniciais, pelo menos. Dando continuidade ao código, vocês viram que nós tínhamos executado até esse plot show aqui. Colocando agora um ipdb.setTrace logo após esta linha que faz a previsão de qual é a saída da rede como um todo, não de algumas camadas específicas, mas sim da rede como um todo, que vai até a saída softmax, a camada softmax do final da rede. E observando aqui qual que são as respostas, observam que ele vai ter uma resposta para aquela classe de saída, sendo que essa primeira, que justamente diz respeito ao zero, a classe 0, tem a saída 1 praticamente, ou seja, 0.999992. Então, mostrando que ele classifica corretamente este valor como sendo um zero. Agora, o resto do código é pegar essas camadas intermediárias, e aqui a camada 0, camada 1, camada 2, camada 3, que são as nossas camadas convolucionais e também as camadas referentes ao pólen, e a gente faz um plot de todos os primeiros 5 filtros. Então, toda essa parte de código aqui é só referente a fazer o plot das saídas dessas camadas intermediárias. Executando o código, então, nós temos aquela imagem que nós mostramos relativa a como o zero vai se propagando ao longo desses filtros. Vamos tentar agora para outras entradas para ver como isso se comporta. Eu vou pegar agora o índice 10, por exemplo. A gente vai ver qual imagem é, porque não está referente a... O índice 10 não quer dizer que vai ser o número 10, né? Então aqui nós temos um 3 e observamos como esse 3 se propaga ao longo da rede. Lembrando que nessas camadas finais aqui, a gente vai logo depois já fazer uma conversão para as nossas camadas completamente conectadas. Então é bom que tenhamos poucos features aqui, como de fato estamos tendo já, um número bem mais restrito do que nós tínhamos, por exemplo, aqui. E isso é útil para o processo de classificação, usando depois as redes totalmente conectadas. Então agora com 40, este é o número 1 e a propagação ao longo das redes, das camadas. 24, que também é o número 1, só que agora é o número 1 escrito de forma diferente. E assim podemos fazer uma exploração de forma... Claro, essa é uma forma bem simples de fazer exploração, a gente pode fazer uma forma bem mais abrangente e, como eu mencionei, existem trabalhos específicos sobre isso. Uma outra estratégia muito interessante é, em vez de treinar a rede toda para um conjunto de dados grande sempre, é ter a capacidade de usar o resultado de redes pré-treinadas e modificar apenas as camadas totalmente conectadas no fim da rede. Por que isso é interessante? Primeiro, é interessante porque eu minimizo o poder computacional necessário, que foi necessário para treinar a rede como um todo. E eu me amparo no fato, ao se fazer isso, se ampara no fato de que, ao analisar um grande conjunto de dados para fazer a extração de features, de um conjunto de imagens, no caso, a extração de features acaba servindo para propósitos além do propósito original que foi feito o treinamento da rede inicial. Então, se eu pegar
um conjunto gigantesco de fotos de animais e veículos e elementos da natureza, e depois eu quiser, através da extração de features que foi realizada para esse grande conjunto de dados, classificar algum outro tipo de imagem, como objetos de casa, apesar do tipo de objeto ser diferente do que a rede inicial, a grande rede inicial foi treinada para classificar, as camadas iniciais da extração de features podem ser úteis aos dois tipos de imagem. Então, o que se faz nesse tipo de estratégia é mantém-se todas as camadas convolucionais de pólen da forma que estavam obtidas pelo grande conjunto de treinamento, mas se modifica o treinamento apenas dessas camadas totalmente conectadas lá do final da rede. E isso garante então um treinamento mais rápido e mais eficiência no sentido que eu não vou precisar também ter um número tão grande de dados para esse treinamento posterior que nem eu precisei para o treinamento original. Bom, aqui temos as referências utilizadas ao longo da aula de hoje. É o livro Deep Learning with Python, Convolutional Neural Networks in Visual Computing e Guide to Convolutional Neural Networks. Os três livros eu recomendo, são bem interessantes.